Comércio exterior. O comércio exterior, aliás, terminou a semana aí com resultado positivo. Entraram 504 milhões pelo fluxo comercial na semana passada. E no meio desta saída de dólares, o dólar se encaminha para terminar o ano com uma cotação bem acima do que a gente viu no comecinho do ano. Só para a gente ter uma ideia, no começo de janeiro, a moeda americana aqui no Brasil estava valendo muito menos, valia menos de R$ 5,00. Era R$ 4,89. Agora, já faz vários dias, está em R$ 6,00. Hoje mesmo caindo, continua firme e forte no patamar dos R$ 6,00, R$ 6,17. Para entender um pouco este mercado da moeda, como o dólar subiu tanto e para onde ele pode ir no ano que vem, a gente conversa agora com o economista Diego Hernandes, da Ativo Investimentos. Diego, boa tarde. Para onde vai o dólar no ano que vem? Como vai, Naka? Boa tarde. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Essa resposta aí vale alguns milhões de dólares, viu, Naka? Bilhões, né? Exatamente. Mas a gente vai tentando montar aí o quebra-cabeça, vai tentando entender como é que vão, né, as variáveis macroeconômicas vão conversando, né? De fato, dezembro é um mês de uma saída muito grande de dólares mesmo, por conta de uma sazonalidade, né, de remessa de lucros, remessa de dividendos em si. Mas foi recorde, né? A gente está desde a base, quando foi montada essa base histórica, se não me engano, pelo Banco Central em 2008, esse mês de dezembro aqui está sendo um recorde. É o dinheiro voltando para casa também, em cenário aí de estresse, tanto local no Brasil, quanto num cenário de estresse. Lembrando que a gente está começando ali 2025 com, né, um presidente novo na economia americana, não se sabe ainda, né, como é que as coisas funcionarão por lá. A gente vê que as variáveis macroeconômicas por lá também que estavam mais comportadas, começam ali a ficar um pouco mais estressadas, né? A exemplo ali, a Treasury de 10 anos que voltou a gerar uma precificação de taxa mais alta em dezembro, então a gente vê ali um aumento de 50 pontos na Treasury de 10 anos americana. Então a gente vê ali um estresse também no cenário internacional. Então o dinheiro volta para casa um pouco, respira e aí, né, de acordo com essa precificação que o investidor estrangeiro faz na relação risco-retorno do Brasil, ele pode voltar para cá, o que pode ali, né, fazer com que a gente tenha ali, né, uma apreciação do real frente ao dólar em 2025, pelo menos, mesmo que seja uma leve apreciação. Diego, quando a gente conversa com os economistas sobre o passado recente do dólar, todo mundo está na mesma página, há um consenso de que os dois fatores têm influenciado a moeda para cima. Fatores domésticos e externos, né? O externo, como você mencionou, essa dúvida sobre o ano de 2025 na economia americana, com a mudança de governo, promessas de medidas que podem ter impacto de mais inflação na economia dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, muita incerteza sobre o cenário fiscal. Na sexta-feira passada, o presidente Lula esteve ao lado de toda a equipe econômica e deu uma sinalização que pegou muita gente de surpresa. Ele prometeu ali, ele falou num texto lido, no teleprompter, de que, se necessário, ele está atento a eventuais novas medidas para as contas públicas. Se o governo adotar uma agenda mais assertiva do ponto de vista fiscal, o dólar poderia ter uma trajetória diferente no Brasil? Ou seja, o real poderia ter espaço para se valorizar diante da moeda americana, Diego? Sim, eu imagino que sim, viu, Naka? Porque eu acho que todo esse estresse de 2024 foi um estresse objetivo, sim, mas com um componente muito grande de subjetividade, né? Então, essa briga entre governo e mercado foi o que gerou mais estresse, mais volatilidade no ano de 2024. Eu acho que né, esse vídeo aí, né, lendo ali né, a cartinha bonitinha, devia ter sido feito ali no início de 2024 e se perpetuado pelo ano, né? Então, a falta de informação, né, a briga com o mercado foi o que gerou muita volatilidade, né? Mesmo a gente viu recentemente a decisão aí do Banco Central em aumentar os juros em 1% e mostrar um guidance de elevação de que nas duas próximas reuniões
teria força, né, teria um tom mais hawkish para fazer essa força no aumento do juros futuro, para conter ali, né, a inflação, conter ali né, uma preocupação quanto à economia como um todo. A gente viu uma leve calmaria no dia seguinte, né, o juro real de longo prazo que estava ali sendo operado a 6,80, IPCA mais 6,80 caiu para 6,50 e o dólar ficou abaixo de R$6, mas logo em seguida o governo veio de novo e botou um pouquinho mais de água nesse chope aí e acabou atrapalhando um pouco essa notícia que seria uma notícia boa. Então, eu acho que não só um vídeo vai fazer, né, vai fazer com que as coisas se resolvam, mas se esse tom for adotado para 2025 e 2026, esse componente de subjetividade, ele começa a ficar um pouco menor e começam a ajudar um pouco, começa todo mundo a jogar no mesmo time. Eu acho que esse é o grande ponto, todo mundo jogar no mesmo time, né, e fazer o que tem que ser feito no final das contas. Diego, do ponto de vista fiscal, que tipo de medida te parece potencialmente ser mais efetiva para eventualmente estar na lista de pauta do governo para 2025? O que seria uma medida dos sonhos para tentar botar as contas públicas de volta aos trilhos? Sim. O primeiro ponto são as medidas que têm um impacto em cadeia muito grande, né? Eu acho que a primeira questão de você limitar ali o aumento do salário mínimo, a inflação, mais o ganho real limitado ao arcabouço fiscal, ao 2,5%, isso já foi uma medida muito acertada. O grande erro, né, desse pacote fiscal foi, primeiro, vazar a informação da renúncia fiscal do que necessariamente o pacote, que é o que todo mundo esperava. Isso aí foi o grande erro e já gerou um burburinho, um estresse muito grande, mas eu acho que as medidas que mais geram ali uma tranquilidade são medidas que têm uma reação em cadeia muito grande, embora assim a gente, né, se preocupar com super salários, se preocupar com questões mais de custo da máquina pública, enxugar a máquina pública seja muito importante, mas as reações que têm uma ramificação muito grande são as que geram ali um impacto muito mais relevante. Então, assim, a gente tem de tudo para começar, acho que um 2025 mais acertado, né, para ter uma calmaria e continuar esse tom para que a gente consiga ali voltar ao juro longo, né, o juro longo a gente está falando ali de uma taxa pré-fixada para 2 anos acima de 15%, em 15,5%, é uma taxa de juro que acaba assolando toda a economia real como um todo, né, a gente tem ali um crescimento previsto para 2024 de 3,5%, que não vai se repetir em 2025, fica abaixo de 2% pelas projeções, e 2026 abaixo ali até de 1,5%. Então, a economia real como um todo, ela acaba ali se deteriorando bastante com esse juro muito alto, né? O juro por si só não é suficiente ali para segurar as pontas, né? Eu acho que a gente precisa de um fiscal ali tentando pelo menos acertar, e acho que esse é o tom. O tom eu vou tentar acertar e estarei disposto a fazer o que for necessário. Acho que é essa linha que todo mundo tem que seguir. E, Diego, quando a gente olha para fora agora, desde a eleição de Donald Trump, muita coisa está sendo reposicionada, né, relacionada à economia dos Estados Unidos e, por consequência, da economia global. Quando a gente olha, por exemplo, o DXY, né, que é uma maneira de tentar medir a força do dólar, nós tivemos só neste mês, no acumulado do mês, uma alta de mais de 2%, quase 2,5% do DXY, e no ano a alta está perto de 7%, ou seja, o dólar já está se fortalecendo, não é de hoje, na comparação com outras divisas. Desde a vitória de Trump, muitos economistas, analistas de geopolítica, têm batido na tecla que provavelmente um governo Donald Trump 2 talvez seja mais pragmático e menos ideológico nas decisões, né? Então, Trump até diz nos discursos e promete nas redes sociais, no palanque, vou taxar os produtos da China, vou taxar os produtos do México, do Canadá. Mas tem muito economista que acha que esse tipo de medida pode ser anunciada com muitos senões, de uma maneira faseada, com cotas aqui, acolá, com várias condições, de modo a não gerar, por exemplo, inflação, porque a inflação acabou sendo um péssimo levador de votos, né? Roubou votos do governo Joe Biden. Muita gente não votou em Biden por causa da inflação.
Será que boa parte do governo Trump chegando já está precificado no dólar, com essa alta de mais de 2% em dezembro e quase 7% no ano? Acho que sim, já está precificado e o juro longo também está precificado, né? O mercado ele sempre precifica com a mão muito forte e depois ele vai se acalmando e as condições vão ficando mais tranquilizadas, né? Eu acho que vai ser uma economia assim, uma condução econômica ali fortalecendo o lado real da economia, fazendo com que haja crescimento econômico, mas como você mencionou, né, Naka, a inflação vindo forte significa juro alto. Juro alto não gera crescimento e que o Trump não quer interromper, né, gerar qualquer conflito contra o crescimento. Essa questão de taxação também contra o produto da China, uma coisa é você falar, outra coisa é quando você calcula e vê o reflexo, o impacto que isso gera para você, fazer efetivamente. Então, eu acho que não, eu acho que as taxações ali não serão assim feitos, eu acho que a gente não terá esse efeito muito forte de forma, né, indiscriminada no final das contas, né? Então, eu acho que é mais aquela preocupação, aquele burburinho inicial, que haverá volatilidade, isso eu não tenho dúvida, né? A gente já teve um Trump 1, a gente sabe que é uma gestão presidencial sendo feita ali pelo Twitter, então um dia vai chegar uma informação, o mercado vai para um lado, depois vai para o outro, a gente já está preparado para isso, né? Tivemos um crescimento muito grande ali das Big Techs, né? Uma apreciação muito forte do S&P ao longo de 2024, que a gente acha que 2025 ali possa ter, né, uma correção muito forte e momentos ali de muita volatilidade por conta mesmo da forma como o Trump faz essa gestão. Isso acho que não vai mudar, viu, Naka? Muito bem, a gente conversou com o Diego Hernandes, economista-chefe da Ativo Investimentos, a quem agradeço por estar com a gente nesta quinta-feira, 26 de dezembro. Boas festas, Diego. Obrigado, um bom ano para vocês. Até logo. E a Prefeitura